Grande, excepcional notícia para o Flamengo, que anuncia a renovação de contrato do meia Gerson até 2030, senhores. Gerson, então, fica no Flamengo, tudo se encaminhava para um final feliz, com as entrevistas, né, concedidas pelo José Boto e também pelo pai e empresário do Gerson, Marcão, na festa de premiação do Campeonato Carioca. Então, fica tudo muito claro neste momento. A renovação é consumada, Gerson fica no Flamengo até 2030, pelo menos. É um jogador que, claro, vai se aproximar da aposentadoria com a camisa do Flamengo, né? Ele terá 33 anos quando o contrato expirar, então caminha para que tenha praticamente aí um contrato vitalício com o Flamengo. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou, para aqui, inventou, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui e claro que a gente vai falar bastante sobre essa renovação de contrato do Gerson, jogador que fica no Flamengo até pelo menos 2030. De acordo com o que o Gerson e o José Boto falaram, é uma renovação que não era urgente, porque o Gerson ainda tinha 1 ano e meio de contrato. Mas segundo o que o Boto fala, fica claro que o Flamengo queria uma valorização do jogador e que para isso ele não precisasse sair do Flamengo, né? E esse é o aspecto, valorizar o trabalho do jogador enquanto ele ainda está no Flamengo, sem precisar dessa jogada de trazer proposta de determinado lugar do Zenit, do raio que o parta, seja lá de onde for, né? É um jogador que tem que ser valorizado pelo que mostra no Flamengo e ponto. A gente vai falar mais sobre isso neste vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Acesse agora o site bandbet.bet.br, bandbet.bet.br, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você terá acesso às melhores oportunidades do mercado e como tem coisa nesta terça-feira para você com Copa Libertadores da América, com o jogo entre Botafogo e Carabobo e Copa Sul-Americana com América de Cali e Corinthians no estádio Pascoal Guerreiro. E aí você tem BandBet Multiplica para essas duas partidas, ou seja, odds turbinadas que você não encontra em nenhum outro lugar com as combinadas relacionadas a esses dois jogos de futebol. Não perca, e amanhã tem mercado especial também com odds turbinadas para Flamengo e Central Córdoba pela Libertadores da América. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Retomando aqui o assunto principal deste vídeo, que é o Flamengo não encontraria no mercado tão facilmente assim um jogador como o Gerson, né? O Gerson vem desempenhando um papel muito importante de liderança no Flamengo, inclusive ele é o atual capitão do time e também um desempenho espetacular no campo, sendo um jogador multifuncional, não à toa o Coringa, né? O Gerson, por exemplo, ele pode jogar como vem atuando mais pelo lado direito, fazendo uma dobradinha com o Wesley, ou como ele jogou durante boa parte do segundo tempo, na partida contra o Vitória, como um segundo homem de meio de campo, depois da saída do De La Cruz. Ele pode executar esse papel também com maestria, ele joga nessa função na seleção brasileira, inclusive, tá? Então é um jogador que tem essa possibilidade, né, de ser multifacetado, não à toa é popularmente chamado de Coringa, e ele se auto-intitula, inclusive, o Coringa, né? Um jogador de importância fundamental no esquema do técnico Felipe Luiz, que jogou com o Gerson, conhece o desempenho do Gerson, e fica claro que o Flamengo nunca poderia ter perdido o Gerson. Eu me lembro que a época que o Gerson foi negociado com o Olympique de Marseille, havia aquela história, né? Pô, se não fosse a pandemia, o Flamengo não ia se desfazer do Gerson. Isso não ia acontecer de forma nenhuma.
E aí veio a pandemia, o Flamengo perde a arrecadação e é obrigado a se desfazer de um dos seus principais jogadores. O Gerson foi jogar no Olympique de Marselha e lá no time do Jorge Sampaoli, inclusive, ele jogava em outra função, pelo lado esquerdo ofensivo. Chegou a jogar como ala pelo lado esquerdo também, ou seja, um jogador que pode executar também essas funções, embora no Flamengo, neste momento, ele não a execute. Já jogou assim com o Domenech Torrente, naquele grande jogo de 2020 entre Flamengo e Internacional no Beira-Rio, empate por 2-2, ele jogou mais aberto pelo lado esquerdo, tá? É um jogador que pode ser aproveitado de acordo com a circunstância, de acordo também com a capacidade do adversário. Eu acho uma notícia espetacular essa da renovação. O Marcão, mais uma vez, falou mais do que deveria, né? Eu acho que precisa... Agora, pelo menos ele vai sair do noticiário, né? Porque ele só era ouvido porque era, ou é ainda, pai e empresário do jogador. Agora que a renovação foi consumada, não teremos mais de aturar o Marcão falando por aí que não, o Flamengo precisa reconhecer o valor do Gerson. Então o Flamengo fez isso, renovou o acordo com o Gerson. Próximos passos, acho que claramente aí discutir a renovação com o Arrascaeta. E o Daniel Fonseca, que é o empresário do jogador, é meio duro na queda. E também pensar num substituto para o Arrascaeta, que não vai ser o Andréas Pereira. O próprio José Boto disse isso ao querido Flazoeiro. O Andréas Pereira é um jogador muito caro. O Flamengo, embora seja um jogador dessa posição. Eu já falei aqui em outros vídeos, o Andréas Pereira foi mal utilizado pelo Renato Gaúcho, que eu acho um péssimo treinador, né? Ele jogava como um segundo homem de meio de campo, que ele nunca foi. Ele é um camisa 10, ele é um substituto, por exemplo, para o Arrascaeta. Não é um jogador para jogar com o Arrascaeta, a não ser que seja num 4-4-2, ele executando a função do Everton Ribeiro. Mas jamais um jogador para jogar alinhado ao volante, isso jamais aconteceu na carreira dele, né? Na Lazio, no Valência, no Manchester United e no Fulham. Só aconteceu no Flamengo. E aí ele estava no local errado, na hora errada, naquele gol que foi um desastre do Daverson na final entre Flamengo e Palmeiras da Libertadores de 2021. O André seria tecnicamente um reforço importante? Seria, sem dúvida nenhuma. Mas não é o jogador, na minha opinião, adequado devido ao histórico, cara, e devido ao valor também. É muito caro para trazer o Andréas Pereira. Não faz muito sentido, não. O Flamengo tem agora José Boto, tem um ótimo departamento de scout, reforçado inclusive pelo próprio José Boto, e pode ir atrás de jogadores menos badalados no mercado, mas que sejam jogadores de qualidade. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.